Tá ótimo. Então, iremos iniciar a apresentação de alterações fisiológicas no aparelho cardiovascular no espaço. Os alunos, pode passar. Os alunos são Gabriel, a Francine e o Maurício, que no caso sou eu. Nós somos estudantes da Faculdade de Ciências Médicas São José dos Campos, a Humanitas. Pode passar? Pode passar. E no caso, antes de entrar no âmbito das alterações, fisiológicas, né? Na microgravidade, é importante a gente entender alguns conceitos, principalmente voltados ao débito cardíaco. Então, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a saída de sangue de ambos os ventrículos em 1 minuto. Então, nesse processo, né, do débito cardíaco, ocorrerá uma alteração, né, na microgravidade e é importante também entender outro conceito, pode passar, que é o retorno venoso. Então, o que é o retorno venoso? O retorno venoso é a chegada de sangue ao coração pelas veias sistêmicas. Então, é interessante a gente entender que na Terra tem um acúmulo de sangue em membros inferiores, né? E quando a gente faz esse movimento, né, de ficar com a ponta dos pés, tem uma contração da musculatura dos membros inferiores e assim facilita a chegada de sangue ao coração. Porém, na microgravidade, por não ter esse processo de sustentação do nosso peso pelas pernas, né, as pernas que, no caso, a musculatura que está adaptada a aguentar o peso do nosso corpo, isso na microgravidade não acontece. Então, vai ocorrer uma redistribuição do fluido corporal, que a gente vai entender melhor nos próximos slides. Pode passar? Também outra questão importante é a tríade de Virchow. Temos a hipercoagulabilidade, né, temos o fluxo sanguíneo anormal e temos a lesão endotelial. É importante a gente entender isso porque, principalmente, o fluxo sanguíneo anormal e a lesão endotelial, eles ocorrem, né, na trombose, ocorrem na microgravidade e, assim, contribui para a formação de trombose nos astronautas, principalmente que ficam por muitos dias, né, expostos à microgravidade. Pode passar? Então, agora voltando, né, essas definições que eu falei sobre o débito cardíaco, retorno venoso e a tríade de Virchow, agora a gente vai aplicar isso na microgravidade. O que acontece? Na microgravidade, temos a estase sanguínea intracraniana. Então, devido ao fluxo sanguíneo anormal, como a gente viu, susceptibiliza a formação de trombos, né? E também, por causa dessa estase sanguínea intracraniana, ocorre um aumento da permeabilidade capilar, por causa do aumento da pressão local. Então, devido a esse aumento da pressão, ocorre um extravasamento de líquido dentro do vaso para fora. E assim, esse líquido, esse extravasamento de líquido vai promover também uma hipovolemia, claro, mas também uma disfunção arterial, uma menor entrega de oxigênio, um estresse oxidativo local. E essa disfunção arterial também é um dos fatores para contribuir para a formação de trombos. Outra questão, agora voltado para o débito cardíaco, é o formato do coração. O coração, ele não tem aquele formato que a gente conhece, né, que é um cone invertido, né, aquele formato clássico do coração. Na microgravidade, o formato ele é esférico, né, e ocorre um aumento do débito cardíaco por causa do aumento do retorno venoso. A gente vai explicar esses conceitos, né, retorno venoso no próximo slide. Mas também, também temos a exposição da radiação ionizante, que promove a fibrose, causa fibrose em vasos e aumenta a inflamação da parede. E assim também, devido a essa inflamação da parede, contribui para a formação da placa aterosclerótica. Então, retomando, a gente tem uma contribuição para a formação de trombos e também para a formação de placas ateroscleróticas. Além disso, também temos a diminuição da capacidade do exercício físico respiratório pós-voo. Como eu disse, a musculatura esquelética, ela está adaptada a sustentar nosso corpo. E isso não acontece na microgravidade. Na microgravidade, a musculatura, ela não é utilizada da mesma forma e tão intensamente como aqui na Terra. Então, se a pessoa fica exposta por muitos dias, ocorre uma atrofia, né, uma atrofia dessa musculatura. Também
Se a pessoa voltar para a Terra, né, depois no pós-voo, depois de vários dias na microgravidade, a pessoa retornar à Terra, a pessoa vai estar descondicionada a realizar exercícios físicos. Então, esse descondicionamento muscular ocasiona um aumento da produção de lactato, mesmo em exercícios físicos de baixa intensidade, ou seja, a pessoa vai ter uma fadiga precoce, né? Mesmo com exercícios físicos de baixa intensidade. Pode passar? Agora voltando, né, para a redistribuição dos fluidos corporais. Como eu disse, tem uma estase sanguínea acima do nível do coração, né? E assim, o que vai resultar? Vai resultar em um edema facial. E também vai ter um fenômeno que é a perna de galinha. O que que é a perna de galinha? Quando a pessoa fica exposta por muitos dias, além da atrofia muscular, a pessoa também, o líquido, ele vai estar mais concentrado acima do nível do coração do que abaixo. Na Terra, ao contrário. Na Terra, devido à gravidade, ocorre um acúmulo de líquido do sangue em membros inferiores e assim utiliza da musculatura de membros inferiores para facilitar a chegada de sangue ao coração e assim por diante. Porém, na microgravidade não acontece esse processo. Então, não vai ter esse acúmulo de líquido que conhecemos na Terra e, além disso, tem atrofia muscular que favorece essa perna de galinha, que é um fenômeno. Também, além disso, temos, como eu disse, em consequência desse processo, né, temos o aumento da pressão intracraniana e um risco de trombose venosa profunda, especialmente em vasos como a veia jugular, como eu disse, devido ao fluxo sanguíneo anormal. Acredito que seja isso. Pode passar? Acho que agora é o Gabriel que vai comentar. Sou eu. Ah, é você, desculpa, Francine. Isso. Então, continuando aqui, pessoal, só chamar atenção para um tópico antes. Algumas das coisas que a gente colocou aqui no slide já foram faladas, tanto na apresentação de ontem quanto na apresentação de hoje da professora. Então, em alguns tópicos eu vou passar um pouco por cima, mas a gente não quis deixar de colocar aqui para fazer jus ao tema. Então, uma das coisas que a gente vai ter de alteração na microgravidade é a hipovolemia relativa. A gente tem um volume sanguíneo e quando esse volume ele sai do intravascular, ele sai de dentro das nossas artérias e veias, é como se a gente estivesse sangrando ou como se a gente estivesse desidratado. O que acontece? Na microgravidade, a gente tem uma alteração nas forças de Starling. O que que é isso? É, para o sangue permanecer ou sair dos nossos vasos sanguíneos, dos nossos capilares, nós precisamos da pressão hidrostática, que é a pressão dos líquidos em um compartimento. Então, no caso do nosso corpo, o compartimento principal seriam, por exemplo, as veias e artérias. E a pressão coloidosmótica, que é a pressão feita pelas proteínas, tá? Não sei se vocês, como não tem pessoas da saúde assim, acho que fica mais fácil explicar. Mas às vezes aquela pessoa que bebe muito, ela tem uma, não sei se vocês já repararam, mas às vezes pode ter uma barriga maior. A gente chama isso de ascite, que é quando a gente tem um acúmulo de líquido de uma maneira anormal na cavidade abdominal, então na barriga. Isso acontece porque essas pessoas que às vezes bebem muito, ou pessoas que têm alguma doença do fígado, elas têm um desequilíbrio na produção de proteínas. Como elas têm um desequilíbrio na produção de proteínas, esse volume que está dentro dos vasos acaba saindo para fora, saindo do espaço intravascular. Então, uma maneira da gente exemplificar essa função dessas forças de Starling seria isso. Então, quando eu tenho um desequilíbrio entre o meu volume hidrostático e o meu volume de proteínas, eu acabo tendo um extravasamento do líquido para fora do vaso. Na microgravidade, a gente tem uma alteração dessas forças. Então, a gente vai aumentar a pressão hidrostática nos vasos supracardíacos, então nos vasos que estão acima do coração, que é onde eles têm mais efeito sobre a bomba cardíaca, fazendo com que aqui a pressão seja muito maior. Por isso, também a gente tem um edema de cabeça, tudo aquilo que já foi um pouco comentado. Além disso, a gente também tem desvio dos fluidos extracelulares para o compartimento intracelular, nessa região supracardíaca também, justamente por conta da alteração dessas pressões, o que faz com que, além de aumentar o que tem dentro do vaso, a gente tira o que tem fora e coloca para dentro. Então, fica muito mais concentrado.
Outros efeitos relacionados a essa hipovolemia relativa, a esse desequilíbrio dos fluidos dentro e fora dos vasos. Redução de sensibilidade dos baroreceptores. Os baroreceptores são receptores que a gente tem espalhados em várias partes do corpo, que eles fazem como se fosse um sensor para o nosso organismo. Então, eles localizam a pressão, daí que vem é, essa parte da palavra baro. E a gente também, e com isso, com esse desequilíbrio, a gente pode ter uma intolerância ortostática depois do voo. Então, é muito comum a gente ver a pessoa sair, às vezes, do voo, fazer esse desembarque passando muito mal, tendo algum tipo de queda de pressão, justamente porque esses baroreceptores, eles ficam muito alterados. Deixa eu ver. A gente também tem a hipovolemia absoluta nas fases iniciais, principalmente pela menor ingestão de líquidos, pelo enjoo e pelo aumento da diurese também. Então, os astronautas costumam perder cerca de 1 a 2 litros de água. Esse enjoo, ele acontece também porque, como a gente não tem mais o efeito forte da gravidade aqui da Terra, puxando todo o alimento, tudo que foi ingerido para fazer o ciclo natural, passando do estômago para o intestino, isso é muito, além da função peristáltica, né, do intestino de contrair, a gente também tem uma função da própria gravidade fazendo isso, empurrando para baixo. Acaba causando muito enjoo, é como se o estômago permanecesse muito mais tempo cheio. E também a gente tem o efeito da distensão da veia jugular, que na Terra indicaria uma pressão venosa muito elevada, e no espaço é ao contrário, indica uma pressão venosa reduzida. É, essa imagem aqui, basicamente, ela mostra como ocorre essa distribuição dos fluidos. Então, aqui na Terra, a gente consegue ver que o líquido ele é muito mais, o sangue ele é muito mais distribuído para os membros inferiores, para as pernas, para os pés, por conta da gravidade, e no espaço é ao contrário. A distribuição ela é muito mais cranial e muito mais acima do coração. Aqui é mais ou menos a mesma ideia das outras imagens. E agora sobre as câmaras cardíacas. Então, o coração, ele é um músculo, e ele é formado por 4 câmeras. A gente tem 2 átrios e 2 ventrículos. O coração é oco. O que dá volume para o nosso coração é o sangue. E a gente percebe nesses astronautas que a gente tem uma alteração desse volume. Essa alteração, ela é de 10%, então o coração ele reduz em 10% o seu volume, e é principalmente por conta do desvio de fluidos. Então, como a gente tem uma alteração na pressão, naquelas forças de Stalin, alteração na pressão hidrostática e coloidosmótica, a gente acaba desviando o que está dentro do vaso para fora, um pouco do que está fora para dentro em algumas regiões. Então, como eu tenho menos sangue circulando, o meu coração fica menos cheio. Então, a gente percebe que eles têm um coração menor. E como eu falei, é muito mais por falta de sangue naquele mecanismo do que por atrofia. O músculo, ele não tem uma redução de tamanho. E essa recuperação desse volume ocorre rapidamente após o retorno, já que essas pressões costumam se normalizar, além de outros fatores. Então, o coração retorna ao seu tamanho normal. Também o risco de atrofia miocárdica ele foi relatado em alguns casos, mas ele ainda é uma minoria. E aí os exercícios aeróbicos, além de manter a musculatura, além de ter vários outros fatores cardiovasculares importantes, eles também ajudam na prevenção dessa atrofia miocárdica. Então, mantendo o coração com uma boa função, com uma boa contratilidade. Possíveis consequências seriam alterações no estresse e na tensão do coração, mudanças na relação pressão-volume do coração e um remodelamento estrutural, além de risco de doenças cardíacas a longo prazo. Uma coisa importante que eu também quero chamar a atenção aqui é justamente para o peptídeo natriurético atrial. O nosso corpo ele é muito esperto, né? Então, quando a gente tem distensões, né? Quando os nossos átrios eles esticam mais do que o normal, ou quando eles têm uma contração diferente do que o habitual, o nosso corpo ele secreta ali um como se fosse um hormônio, e esse hormônio sinaliza algumas funções do nosso corpo. A gente, no espaço, também vai ter essa alteração, essa ação pelo peptídeo natriurético. Então, como eu falei, a gente pode ter essa distensão cardíaca, que vai elevar os níveis do peptídeo, e ele produz a vasodilatação no corpo, então os vasos eles vão se alargar, reduz a resistência vascular, faz com que isso seja mais fácil, e inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema, ele protege a gente da desidratação.
Então, ele vai fazer o seguinte: olha, a gente desidrata como? Como que a gente perde líquido do nosso corpo? Com a diurese, principalmente, né? Fazendo xixi. Então, a secreção do peptídeo, ela inibe esse sistema. Então, ela faz com que a gente consiga urinar de maneira maior, já que ela está inibindo ele. Porque que ela entende? O meu coração está muito dilatado, tô com muito sangue, vou eliminar volume. Em condições normais, então aqui na Terra, aconteceria isso, aumentaria a taxa de filtração glomerular, que é o funcionamento ruim. Porém, na microgravidade, essa inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ela não resulta em aumento da produção de urina. É pelo contrário, inclusive pode até ser reduzida. Por quê? Como eu tenho uma distribuição muito alterada dos fluidos, eu tento também ter uma resposta compensatória. Então, tentando conservar o líquido e tentando conservar também o sódio que anda junto com a água, que seria a natriurese. Então, no espaço, a gente não consegue pensar, por exemplo, eu vou ter aumento do peptídeo natriurético, então vai inibir o sistema renina-angiotensina. Não, no espaço funciona de maneira diferente. Mesmo que ele seja secretado, a resposta fisiológica vai ser outra. Outras alterações sistêmicas que a gente tem seria que a vasodilatação na microgravidade, ela também não, ela ocorre sem alterações nos níveis da catecolaminas, que são substâncias que a gente chama de vasoativas, que agem nesses vasos. Então, ela ocorre por outros mecanismos, não por essas catecolaminas como nós estamos acostumados aqui na Terra. Infelizmente, o papel do peptídeo e de outros fatores nesse controle dos vasos ainda não está muito esclarecido, ainda faltam estudos, mas a gente já percebe essas diferenças. Aqui é sobre o remodelamento vascular, que basicamente o Maurício já falou, que seria sobre essa alteração das pernas, que são as pernas de galinha, sobre os riscos cardiovasculares em missões. Então, alguns estudos trazem com que o risco cardiovascular pela radiação ionizante cause redução da expectativa de vida em até 10 anos. E a gente tem outros dados, por exemplo, no programa Apollo, foi verificado um risco cardiovascular elevado. Porém, depois, investigando, um dos argumentos desse risco elevado foi com que os exames pré-voo foram menos rigorosos. Então, será que realmente o risco estava elevado na missão? Ou será que as pessoas já tinham um risco cardiovascular elevado e simplesmente o programa foi um mero acontecimento, não tinha realmente a ver com a alteração do risco cardiovascular. Então, na literatura, a gente tem algumas divergências com relação a isso. Condução cardíaca. O que a gente encontrou foi com que episódios de arritmia na época estavam relacionados também a um rastreio ruim. Então, não tinham tantas avaliações como, por exemplo, o score de cálcio, que é um eletrólito que atua muito na condução cardíaca. Então, se a gente não verifica como está esse eletrólito, a gente pode acabar perdendo um pouco desse controle. Prolongamento do intervalo QT, que também é um intervalo que a gente observa no eletrocardiograma. Foi observado em indivíduos sem características comuns, ou seja, indivíduos muito selecionados, mas as consequências disso não foram muito claras. Fibrilação atrial, a incidência, que é um tipo de arritmia, tá? Às vezes eu esqueço que tem crianças também na missão, então vou tentar explicar de uma maneira mais simples. A arritmia é o seguinte: o nosso coração ele tem que bater num ritmo certo para poder bombear o sangue de maneira adequada e efetiva para o corpo. Se eu tenho o coração batendo de uma maneira meio esquisita, eu não consigo fazer com que o sangue circule. A fibrilação atrial é um tipo mais comum de arritmia. O que observou nos estudos? Que a incidência, ela é similar da população geral, então não vai mudar muito. Porém, astronautas observaram que ocorre em idades mais precoces, o que poderia sugerir gatilhos com relação aos voos espaciais. Então, algo mais sutil desse gênero. Mas, infelizmente, né, a gente também tem uma limitação de dados, então muitos dos relatos são anedóticos, ou seja, é o astronauta que relata. Então, não é um método tão científico, tão específico ainda.
Aqui sobre a anemia espacial, então a gente também tem esse relato, acho que a professora falou um pouco. A gente vai ter uma redução da massa dos eritrócitos, que são as células que transportam o oxigênio para o corpo durante a permanência da microgravidade. Então eles vão ficando pequenininhos, essas células vão ficando pequenininhas. Isso é causado por várias coisas. Pelo aumento da destruição, pelo rompimento dessas células e redução da produção de novos eritrócitos. Então, além de quebrar os que eu já tenho, eu produzo menos. O que que contribui com isso? A redistribuição dos fluidos. Lembra que eu falei que fica tudo muito irregular, a gente tem fluido indo para o extracelular, voltando para o intracelular em algumas partes do corpo, então isso vai alterar a própria hipovolemia, que a gente também já comentou, e mudanças no transporte de oxigênio. Consequências sistêmicas, como uma anemia, ela diminui a entrega de oxigênio para os tecidos. Então, é exatamente isso que eu vou ter. Então, eu posso ter sofrimento desses tecidos por conta dessa anemia, além de estresse oxidativo mediado pelo ferro, que é um dos componentes desses eritrócitos, e disfunção do endotélio causado pela hemoglobina e M livre. Então, o endotélio, ele é um tecido que quando ele tem contato com esses componentes dos eritrócitos que estão quebradinhos, fragmentados no meu líquido, no meu sangue, isso vai fazer com que eu tenha uma disfunção do endotélio, então uma lesão endotelial, o que também entraria na tríade de Virchow, que o Maurício comentou lá, além de ter estase jugular, a gente também tem essa lesão do endotélio, favorecendo ainda mais a formação de trombos, gerando ainda mais risco de trombos. E aí também vai ter um aumento temporário da eritropoiese, que é a produção de novas células sanguíneas depois do retorno, além do aumento da concentração de hemoglobina e da viscose sanguínea. Então, quando eles voltam, a gente tem um reequilíbrio desses mecanismos que estavam inibidos, digamos assim, mais inibidos. Então, aqui é um resumo sobre os sinais vitais, como que vão estar cada um dos sinais vitais. A pressão arterial, ela vai ter um aumento temporário central nas primeiras horas e dias da microgravidade, justamente por conta dessa redistribuição de fluidos. Posteriormente, a gente pode ter uma normalização ou uma leve redução por conta da hipovolemia relativa. E a hipotensão ortostática, ela é comum após o retorno à gravidade, que é aquela hipotensão a ficar em pé. Frequência cardíaca em repouso vai estabilizar ou diminuir com o aumento da pré-carga, que o Maurício, se não me engano, também explicou, e o volume sistólico. E durante os exercícios, ela pode aumentar inadequadamente devido à menor eficiência cardiovascular e redistribuição de fluidos. Então, como a gente teve essa alteração, né? A gente tem uma diminuição do coração pela redução de volume, isso pode acabar alterando o seu funcionamento e, portanto, a sua frequência. A frequência respiratória estável em repouso, mas como os líquidos eles estão distribuídos de uma maneira mais irregular, a gente pode ter uma congestão do pulmão também. Então, o sangue ele acaba permanecendo em região pulmonar, levando a uma alteração subjetiva da respiração. Então, pode gerar uma sensação de falta de ar. E daí, com isso, a gente tem a hiperventilação compensatória durante exercícios, devido também a uma menor eficiência do sistema cardiovascular. Temperatura corporal. O controle térmico ele é reduzido, então a gente tem acúmulo de calor no corpo superior, o que dá uma sensação de sobreaquecimento na parte de cima do corpo e uma menor circulação nas extremidades. Então, como o sangue ele está muito concentrado nessa parte supracardíaca, pouco vai para os pés, pouco vai para as mãos, então acaba sentindo essas regiões muito frias. A saturação de oxigênio normal em repouso, mas pode diminuir durante exercícios ou redistribuição significativa de fluidos, o que pode afetar também as trocas gasosas. E o pico do exercício aeróbico, ele é reduzido em missões longas devido à atrofia muscular e diminuição do volume plasmático e alterações cardiovasculares. Mas ele pode ser recuperado com exercícios adequados, mitigando o descongestionamento aeróbico. Por isso, é muito importante que os astronautas, durante as missões, se exercitem para que a gente consiga manter esse pico de exercício aeróbico, esse pico de queima de gasto energia, energético, que muito dele é favorecido pelo volume muscular. E a gente sabe que, infelizmente, muito desse volume muscular é perdido nas missões. Então, acho que são essas as alterações mais vitais. Aqui estão as nossas referências. A gente usou cerca de 11 referências. E acho que é isso. Não sei se alguém quer falar alguma outra coisa.